Boa noite, meus irmãos. Graça e paz da parte de Jesus, amém? Glória a Deus. Nós estamos na quarta da palavra e nós estamos numa série de mensagens, os cânticos na Bíblia. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o cântico de Débora. Irmãos, é muita coisa para pouco tempo, então a gente vai resumir. É muito grande, é 31 versículos. Se for fazer aqui um estudo sistemático, a gente fica aqui quartas e quartas e quartas. Livro de Juízes, capítulo 5. A gente vai usar bem o contexto aqui, o capítulo 4, irmãos, para a gente entender o capítulo 5. Livro de Juízes, capítulo 5, a partir do versículo 24. Amém? Josué, Juízes, amém? Josué, Juízes, bem no começo. Pentateuco, Josué, Juízes. Pentateuco você sabe, amém? Glória a Deus. Oi? Que diz assim: bendita seja Jael, mulher de Éber, o queneu, entre todas as mulheres. Bendita seja entre as mulheres nômades. Ele pediu água, e ela lhe deu leite, em taça de príncipes. Ofereceu-lhe coalhada, estendeu a mão para pegar a estaca, e com a mão direita pegou o martelo dos trabalhadores, golpeou Sísera, rachando-lhe a cabeça, furou e atravessou-lhe as têmporas, cabeça. Aos pés dela encurvou-se, caiu, ficou estirado. Aos pés dela encurvou-se, caiu, onde se encurvou, ali caiu morto. A mãe de Sísera olhava pela janela, e atrás da grade exclamava: por que o seu carro tarda em vir? Por que demora o ruído dos seus carros? As suas damas mais sábias respondiam, e ela pensava consigo mesma: certamente estão achando e repartindo os despojos, uma ou duas moças para cada homem, despojos de roupas coloridas para Sísera, despojos de roupas coloridas e bordadas para o meu pescoço. Isso ela estava pensando, né? Ó Senhor, morram assim todos os teus inimigos. Entretanto, os que te amam sejam como o sol, quando se levanta na sua força. E a terra teve sossego durante 40 anos. Vamos orar? Pai de misericórdia, obrigado, Senhor, por estar na tua casa. Obrigado por subir nesse altar, Senhor, com temor e tremor, porque a palavra não é minha, a palavra é tua. Sou apenas instrumento e mais nada, vaso nas tuas mãos e de barro, sujeito a tantas coisas, Senhor, mas nós te adoramos aqui na tua casa, aonde o seu nome foi louvado, exaltado, bendito, honrado, e te pedimos nessa noite, fala conosco, Senhor, fala com a tua igreja, fala com os teus filhos,
Cerque esse ambiente, ó Deus, com muralhas de fogo, e tudo aquilo que o inimigo tentou para que o culto dessa noite não fosse realizado, que seja queimado, quebrado, anulado na autoridade do nome de Jesus. E te pedimos, tenha total liberdade, porque a casa é tua. Usa este teu vaso, que é somente de barro e mais nada, para que o teu nome seja glorificado aqui neste lugar, Senhor. Assim nós oramos, no maravilhoso nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, quando nós olhamos aqui para o livro de Juízes, e quando nós olhamos aqui para o seu contexto, após Josué repartir para as tribos as porções da terra prometida, Canaã, logo após ele morre, e a gente vai ver que o povo agora ele faz diferente. Olha só, Juízes capítulo 3, a partir do versículo 5. Os israelitas viviam entre os cananeus, os heteus, os amorreus, os perizeus, os heveus, os jebuseus. Tomaram as filhas deles por mulheres, e deram suas filhas em casamento aos filhos deles, e cultuavam os seus deuses. Olha só como é que o povo agora responde, depois que eles tomam posse da terra. E quando nós olhamos aqui para o livro de Juízes, o livro de Juízes ele abrange um período aproximadamente de 360 anos, de muita instabilidade política, moral, social, religiosa, aonde você vai ver alguns clamores, algumas opressões, você vai ver livramentos, aonde o povo ficava debaixo de uma opressão, mas aí você vai ver que o povo clamava a Deus, Deus usava de misericórdia, e depois o povo voltava novamente aos mesmos atos. Você vai ver mesmo os pais de Gideão, eles adoravam a Baal. Nesse contexto eles gostavam de adorar a Baal, a Zera, Astarote. Então a gente vai ver que foi um contexto muito difícil. E no capítulo 4, você vai ver aqui que Israel está por 20 anos debaixo de uma grande opressão de um rei chamado Jabim. Olha só, capítulo 4, no versículo 1. Mas depois da morte de Eude, os israelitas voltaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Voltaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Você vai ver uma infidelidade contumaz, uma repetição. As pessoas voltavam a fazer o que já fizeram antes. E um historiador ele fala assim, o pecado é uma enfadonha rotina, não uma experiência nova. A pista nova se torna uma rota velha, trazendo em sua esteira uma insatisfação. O povo agora volta ao pecado novamente, e o Senhor agora entrega esse povo nas mãos do rei Jabim. Imagine agora a opressão que esse povo vivia. Imagine agora, meus irmãos, a escravidão que esse povo vivia. Mulheres eram amolestadas, o povo era espancado, eles visitavam ali também as plantações do povo de Israel, saqueava tudo, arrancava tudo. É por isso que você vai ver que lá em Gideão, ele estava malhando o trigo no lagar, para que o povo não morresse de fome, porque a crise era muito grande.
Havia uma crise financeira, aonde esse povo arrancava tudo que Israel tinha. E você vai ver agora no versículo 2 do capítulo 4: e este os entregou nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor. O comandante do seu exército era Sísera, que habitava em Azarote Agoim. Você vai ver aqui uma disciplina necessária. Infelizmente, como consequência dessa apostasia, mais uma vez Deus os entregou nas mãos dos inimigos. Deus os entregou nas mãos de Jabim, rei de Canaã, cujo comandante era Sísera. Então você vai ver aqui, meus irmãos, que a disciplina era necessária. Infelizmente, o homem ele vai colher aquilo que ele planta. Gálatas capítulo 6, no versículo 7, Deus não se zomba, aquilo que o homem semeia, ele acaba colhendo. Foi colheita daquilo que eles mesmos plantaram. Mas ao mesmo tempo, no versículo 3 do capítulo 4, a parte A, você vai ver então, os israelitas clamaram ao Senhor. Você vai ver aqui agora um pedido de socorro. Sempre que as circunstâncias eram desfavoráveis, os filhos de Israel clamavam ao Senhor. Aqui não foi diferente. Eles estavam com a canga no pescoço. O povo gritou por socorro e pediu o livramento dessa opressão. Então você vai ver o pedido de socorro. Quando eles viram que já não tinha mais jeito, aí a Bíblia declara que o povo agora eles clamam ao Senhor, eles falam com Deus. Nesses momentos de apuros, nesses momentos de opressão, nesse momento aqui de grande apostasia, agora o povo ele lembra de Deus. Eles esquecem agora dos deuses dos cananeus, e a Bíblia diz que eles clamam a Deus. E a Bíblia diz em Mateus 21:20: e tudo que pedides em oração, crendo, recebereis. Deus não rejeita a oração, Deus não rejeita o clamor do seu povo. Deus ele sempre responde a oração dos teus filhos. Esse povo agora ele clama por Deus. Mas no versículo 3 do capítulo 4, você vai ver algo muito forte aqui também, a parte B: pois Jabim, que tinha 900 carros de guerras, feitos de ferro, os havia oprimido com crueldade durante 20 anos. Agora você vai ver aqui, meus irmãos, que eles tinham uma força descomunal, uma força incomum, porque você vai ver que ele tinha 900 carros de guerra de ferro. Quando o exército deles vinha, tremia toda a terra. Imagine agora como ficava Israel. Você vai ver aqui, meus irmãos, que a superioridade deles era numérica e também na tecnologia, porque Israel estava fracassado. A situação de Israel era 20 anos ali, sendo oprimidos por Jabim. A situação de Israel é que Israel não tinha armamento. Capítulo 5, no versículo 8, deixa a sua Bíblia aberta, por favor. Olha só: assim que escolheram deuses novos, a guerra estava às portas. Não se via um só escudo ou lança entre 40.000 em Israel. O povo não tinha arma. Você vai ver em 1 Samuel capítulo 13, verso 19: em toda a terra de Israel não se achava um ferreiro, porque os filisteus haviam dito: os hebreus não farão espada nem lança. Olha a situação de Israel. A situação de Israel estava empobrecida. O povo não tinha arma, o povo não tinha escudo, o povo não tinha lança, o povo não tinha nada. Como é que eles iam para a guerra? Como é que eles iam enfrentar 900 carros de guerra de ferro? Difícil, não é? Muito difícil. Essa era a situação.
Mas nesse contexto de opressão, nesse contexto de covardia, nesse contexto de cativeiro, Deus nesse contexto de uma grande apostasia, Deus ele levanta uma liderança surpreendente. Sempre em tempos de crise, meu irmão, Deus ele sempre levanta lideranças, homens e mulheres com disposição para a batalha, homens e mulheres com disposição para ouvir a voz de Deus e fazer o que Deus manda. O Israel de Deus não vai ficar em crise o tempo todo. Em tempos de crises, Deus levanta lideranças, Deus levanta homens, Deus levanta mulheres. Eu não sei qual é a crise que você tem vivido, se é familiar, se é no seu trabalho ou pessoal. Deus ele levanta homens, Deus ele levanta pessoas para me ajudar, para te ajudar, para me auxiliar, para te auxiliar, para me orientar, para te orientar. E a vitória vem do alto, vem de Deus, para a glória de Deus Pai. Capítulo 4, versículos 5, 4 e 5. Ora, quem julgava Israel naquela época era a profetisa Débora, mulher de Lapidote, e ela se assentava debaixo da palmeira de Débora, entre Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim, e os israelitas iam a ela para que julgasse as suas questões, debaixo de uma palmeira. Primeiro você vai ver que essa mulher ela tinha base, ela era casada. Segundo, você vai ver que ela tinha sabedoria, ela não levava ninguém dentro da casa dela, era debaixo da palmeira, era lá fora. Lá ela julgava o povo, lá ela resolvia as questões, o que era para resolver. Deus levanta essa mulher. Débora era profetisa, juiz em Israel. Débora ocupa a honrosa posição de profetisa e juíza, ofícios geralmente reservados aos homens, mas Deus levantou essa mulher. E essa mulher agora ela fala com Baraque, que era da tribo de Naphtali, e ela convoca esse homem para a batalha. Olha só no verso 6, certo dia ela mandou chamar Baraque, filho de Abinoão, de Quedes Naphtali, e disse-lhe: o Senhor Deus de Israel te ordena, vai, ajunta 10.000 homens dos filhos de Naphtali e dos filhos de Zebulon, e conduze aos montes Tabor. Olha só, olha mais, farei com que Sísera, chefe do exército de Jabim, te ataque com os seus carros de guerra, suas tropas, junto ao ribeiro de Quizon, e o entregarei nas tuas mãos. Aí Baraque nesse momento ele ficou com medo. Olha só no verso 8, e Baraque disse-lhe: se fores comigo irei, mas não irei se não fores. Nesse momento ele tremeu. Tem aquele tipo de gente que ele só faz alguma coisa se o outro for. Você já viu gente assim? Só faz se o outro fazer, só se levanta se ele vê uma pessoa se levantar, só toma uma posição se ele vê outro se posicionando. Ô meu irmão, as coisas bem diferentes. Mas essa mulher ainda se propôs a ir, mesmo com a sua covardia, essa mulher ainda se propôs a ir. Olha só, aqui que está o mistério. E ela respondeu: é certo que irei contigo, mas a honra dessa expedição não será tua, pois o Senhor entregará Sísera nas mãos de uma mulher. Então Débora foi com Baraque até Quedes. Agora você vai ver que ele convoca o povo. Verso 10, capítulo 4, verso 10, onde ele convocou Zebulon, Naphtali, 10.000 homens, e seguiram, e Débora também foi com ele. Olha só, verso 12, quando anunciaram a Sísera que Baraque, filho de Abinoão, havia subido ao monte Tabor, Sísera reuniu todos os seus 900 carros de ferro, todos os seus soldados, desde Azarote a Goim até o ribeiro de Quizon,
Verso 14: então Débora disse a Baraque: levanta-te, porque esse é o dia em que o Senhor entregou Sísera nas tuas mãos. É certo que o Senhor já foi à tua frente. Então Baraque desceu ao monte Tabor, e 10.000 homens o seguiram. Verso 15: diante do avanço de Baraque, o Senhor derrotou Sísera ao fio da espada, com todos os seus carros e todo o seu exército. Sísera desceu do seu carro e fugiu a pé. Você vai ver agora que o Senhor, Ele dá vitória ao povo. Uma chuva veio, o ribeiro de Quizon inundou o lugar todo, e a Bíblia declara que Deus, Ele deu vitória ao povo de Israel. Mas a Bíblia diz que Sísera fugiu, e a Bíblia diz que ele entra em uma tenda da mulher de Éber, Jael, e quando ela viu aquele moço, ela falou: entra, e a Bíblia diz que ele entrou, e naquele momento que ele entrou, ele pediu um copo d'água, e a Bíblia diz que ela pegou leite, em taça de príncipe, deu para aquele moço. Alguns falam assim, quando a pessoa está com o corpo meio cansado, você pega um leitezinho morno e dá, o cara fica mais relaxado. Olha só a estratégia. E a Bíblia diz que ela foi e deu, daqui a pouco ele deitou e dormiu. E falou com ela: ó, fica na porta da tenda, hein? E o sem vergonha ainda falou para falar mentira. Se alguém fala: não, ele não está por aqui não, não passou por aqui não. E a Bíblia diz que quando ele deitou e dormiu, ela pegou uma estaca, uma marreta, uma ferramenta, e a Bíblia diz que ela foi na têmpora, na fronte aqui, ó, e pegou a estaca e pá, e matou aquele homem. Sabe quem era ela? Era uma nômade. Sabe o que é nômades? Cigano. E naquela época, os nomes são ciganos, e naquela época, eram as mulheres que armavam a tenda e desarmavam a tenda. Então, em matéria de estaca, ali, de armar uma tenda, de bater com marreta, os braços daquela mulher eram curados. E olhe para você ver que a profecia de Débora se cumpriu, porque a honra dessa expedição não vai ser pelas tuas mãos, vai ser pela mão de uma mulher. Jael foi esta mulher. O que a gente aprende aqui nesse cântico de Débora? Mas aqui no capítulo 5, você vai ver no versículo 7, a vida já havia cessado nos povoados, já havia cessado até que eu, Débora, me levantei, até que me levantei como mãe em Israel. Olha só, meus irmãos, como essa mulher se levanta, como mãe em Israel. Mãe é aquela figura que traz a ideia de quê? De gerar. Agora ela está gerando filhos e filhas espirituais. Ela está gerando ali naquele moço, na vida de Baraque. Levanta 10.000 homens, não precisa de ser as tribos todas não, somente Naftali e Zebulon, e vai. Tinha tudo cessado, meus irmãos. O contexto era muito difícil, a vida já havia se cessado. Olha só, meus irmãos, assim que escolheram os deuses novos, a guerra estava às portas, não havia escudo, não havia lança, não havia nada. Mas foi nesse momento que Deus levanta esta mulher chamada Débora, e Débora ela convoca Baraque, ele convoca aqueles homens, e a guerra, meus amados irmãos, Deus deu vitória para o povo de Israel. Deus sempre dá vitória para o povo que anda debaixo da sua orientação. Deus sempre dá vitória para o povo que anda debaixo da sua orientação. Do jeito que ela recebe a orientação, ela
passa para Baraque, Baraque também recebe, e ele vai adiante, sem lança, sem escudo, sem nada. Eles venceram 900 carros de guerra. As minhas armas e as suas armas são espirituais. As minhas armas e as suas armas são espirituais. A nossa briga não é com lanças, a nossa briga não é com carros de ferro, a nossa briga não é com escudo, não. A nossa briga, meus queridos, é joelho no chão, boca no pó, joelho no chão, boca no pó. É quando eu e você reivindicamos a armadura de Deus sobre as nossas vidas, os calçados do evangelho da paz, para a gente não pisar em terreno minado, o cinturão da verdade, para a gente demolir as mentiras de Satanás, a couraça da justiça, para o nosso coração está guardado em Cristo, o escudo da fé, para que todos os dardos inflamados do maligno tenham efeito bumerangue, bate e volta, capacete da salvação, guardando a nossa mente, o nosso campo de batalha, e a espada do Espírito, que é a palavra, que é a palavra, que é a palavra. É por isso que o salmista ele diz: guardei a tua palavra, guardei e tesourei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti, contra ti. Se você tem a palavra, você vai vencer a guerra. Se você tem a palavra, você vai vencer a guerra. Se você tem a palavra, você vai vencer a guerra. Então anda debaixo desta orientação. Eles andou, venceram a guerra, e agora o povo canta. Naquele dia, Débora e Baraque, filho de Abinoão, cantaram este cântico. Mas no versículo 24 do capítulo 5, que me chama a atenção, olha como ela fala: bendita seja Jael, mulher de Eber, o queneu, entre todas as mulheres, bendita seja entre as mulheres nômades. Sabe o que é que eu aprendo aqui, meus irmãos, dentro desse cântico? Que em tempos de crise, Deus levanta anônimos para nos abençoar. Se você olhar aqui, essa mulher é uma anônima, essa mulher não tem nome, não tem nada, mulher de Eber. Essa mulher aqui não esteve no meio dos 10.000 homens que foram alistados, que ventinho abençoado, que foram alistados para a guerra. Essa mulher aqui não está no meio, mas você vai ver que Deus ele usa quem ele quer, da maneira que ele quer, porque o propósito é dele, a obra é dele, a obra é do Espírito, e o Espírito levanta quem quer, do jeito que quer, da maneira que quer. É por isso que Paulo ele diz que ele pega as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, as que não são para confundir as que são, a fim de que ninguém vanglorie em si mesmo. 1 Coríntios capítulo 1 verso 27 e 28, Deus pega quem ele quer. Você vai ver que agora ele pega uma anônima, uma nômade, e a Bíblia diz que foi essa mulher que atravessa a estaca na fronte, na mente daquele moço, e a Bíblia diz que Deus deu vitória para Israel. Uma mulher que não é comentada na Bíblia, mas foi essa mulher que Deus usou. Não importa quem você é, não importa onde você está, se você está fazendo a vontade de Deus, os homens não estão te vendo, mas Deus está te vendo, Deus está te enxergando, e no tempo certo, Deus também levanta você, que ninguém sabe o nome, nem a rua onde mora. Deus levanta anônimos em tempos de crise para abençoar o teu povo. Deus levanta pessoas que a gente nunca imagina e abençoa o seu povo. Olha só, bendita seja Jael. Essa fala foi incorporada por Isabel na sua saudação a Maria, em Lucas capítulo 1 verso 42, e com base nisso escritores medievais
vieram a esposa de Éber como uma precursora da mãe de Jesus. Olha só que coisa bonita, meus irmãos. Olha só como é que Deus faz. Uma mulher nômade dos queneus foi a mulher que derrotou Sísera, comandante de Jabim, uma anônima que ninguém conhecia. Aí quando você olha para a Bíblia, você vai ver a vida de Saulo, quando ele teve um encontro com Jesus, em Atos capítulo 9, e naquele momento ele ficou sem a visão, foi para Damasco na casa de Judas, e naquele momento em Damasco, Atos capítulo 9, verso 10, havia um discípulo chamado Ananias, e o Senhor fala com ele em visão: vai lá na casa, você vai colocar as mãos sobre ele, para que as vistas dele voltem ao normal, para que as escamas dos seus olhos caem. Mas naquele momento ele ficou: Senhor, esse homem tem feito tantos males em Jerusalém, esse homem tem matado, esse homem é cruel. Tem um historiador bíblico que diz que Paulo ele matou pelo menos 10.000 cristãos, imagina só, porque ele pegava a carta para ir para a sinagoga, chegava lá, prendia, matava, mandava matar, era uma covardia total. Mas o perseguidor agora, ele foi achado por Cristo, e nesse contexto, havia um discípulo chamado Ananias, que você vai ver ele só sendo mencionado 2 vezes na Bíblia, um anônimo, uma pessoa que ninguém conhecia, e Deus levanta esse homem para ir lá e orar pela vida de Saulo. Anônimo, ninguém conhecia. Não subestime as pessoas, amém? Deus levanta quem Ele quer. Deus levanta quem Ele quer. Deus ele usa Ananias para orar por Saulo. Havia em Damasco esse certo discípulo. Deus levanta esse moço, e a Bíblia diz que ele orou, e naquele momento as escamas dos seus olhos caíram, e a Bíblia diz que logo ele foi batizado. E você vai ver quem foi Paulo depois, escritor de 13 cartas na Bíblia, um homem que Deus levantou tantos ministérios através da sua vida, um homem tão cheio do Espírito Santo, fez as suas viagens missionárias, tantas igrejas foram levantadas através da vida desse moço, mas foi um discípulo anônimo que foi lá e orou pela vida dele. Sabe o que acontece? Às vezes a gente fica esperando a resposta do grande, às vezes a gente fica esperando a resposta daquele que tem um nome bem alto, às vezes a gente fica esperando a resposta dos lugares mais altos, mas talvez a resposta está perto aí de você, está aí do seu lado, você não está dando ouvido, não está dando crédito. Abra os teus ouvidos, ouça a voz do Espírito, deixa Deus ministrar ao teu coração, da maneira que Ele quiser e pela pessoa que Ele quiser. Foi assim que aconteceu. O comandante que oprimia, que extorquia, e saqueava, estrupava, fugindo do soldado de Israel, entra na tenda de Jael e pede água, ela lhe dá leite. E com uma taça, com uma estaca e um martelo, Jael ela deu um golpe fatal em Sísera. Olha que coisa maravilhosa, como Deus usa os anônimos. Outra coisa que a gente aprende, versículo 25 do capítulo 5, ele pediu água, e ela lhe deu leite, em taça de príncipes, oferece-lhe coalhada. Você já tomou coalhada? Já tomou coalhada? Olha só, sabe o que a gente aprende? Não subestime o poder do inimigo, porque aquela batalha, eles perderam a batalha, e aquele homem sai correndo, e ele chega na tenda dela, e ela sabia muito bem quem era ele. Opa, agora é a hora. Mas ela não podia espantar, falou: não, na minha tenda você não vai entrar não,
Você está sendo caçado aqui agora por Baraque. Na minha tenda você não vai entrar não. Ela não subestimou o poder do inimigo. Se ela tivesse falado alguma coisa com ele, ele podia também ter matado ela. Olha como ela usa de sabedoria. Aí ele pediu água e ela lhe deu leite. Não vou te dar mais. Ela pediu água e ela lhe deu leite em taça de príncipe. Eu falei, não, o senhor é rei, ué. O senhor merece copo bonito, né? E tem gente que gosta de um poder, né? Tem gente que se você dá um tijolinho, o cara sobe ali, o discurso dele é grande. Tem gente que gosta de se aparecer. Aí, então beleza, vai lá. Ó, fica na tenda, fica na porta da tenda aí, hein? Se alguém aparecer, fala que você não viu por aqui não. Não, tudo bem, meu senhor, deita aí, descansa, pode dormir, leitinho quente, para o senhor relaxar mais o corpo. Espera aí que você está vendo o que vai chegar daqui a pouco. Ela sabia com quem ela estava lidando, ela não podia assustá-lo, porque ele já estava. Você sabe com quem você está lidando, você sabe muito bem com quem você está lidando. Não subestime o poder do inimigo. Porque tem gente que fica assim, não, porque o diabo está debaixo dos meus pés, porque eu piso na cabeça dele, não sei quem pisa na cabeça dele é Jesus, amém? Quem não subestime o poder do inimigo. A Bíblia fala em Pedro que ele anda ao derredor, rugindo como leão, alguém que ele possa tragar. Você está entendendo? João capítulo 10, verso 10, a Bíblia diz que ele tem um ofício: matar, roubar e destruir. Ele tem as suas estratégias, ele tem as suas maneiras de trabalhar na vida daqueles que dá lugar para ele. Por isso que Paulo ele diz em Efésios 4, 27, não deis lugar ao diabo. Não subestime o poder do inimigo. Ela sabia com quem ela estava lidando. Nós sabemos com quem nós estamos lidando. Amém? Nós sabemos com quem nós estamos lidando. Quando Paulo ele diz em Efésios capítulo 6, verso 10, finalmente, irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, porque a batalha, ela é espiritual, meus irmãos. Ela sabia com quem ela estava lidando, ela sabia o tanto de males que ele estava trazendo à nação de Israel, ela sabia de tudo. 20 anos essa nação estava ali debaixo do chinelo, 20 anos essa nação estava ali sendo subjugada por esse povo, onde mulheres eram molestadas, onde o povo era saqueado, não podia sair. Olha só capítulo 5 verso 6, ela cantando, nos dias de Sangá, filho de Anate, nos dias de Jael, cessaram as caravanas, não tinha mais caravana. Se andasse, o povo era assaltado. E os que viajavam, iam por atalhos tortuosos. Vamos passar por aqui escondido, porque nós não podemos ser vistos. Porque a gente está correndo perigo de morte. Ela sabia com quem que ela estava lidando. Mas você vai ver que primeiro ela lhe deu de beber. E depois veio o juízo. Primeiro ela deu de beber, ela tratou bem. E depois foi a estaca na fonte. Não subestime o poder do inimigo. Ela foi discreta. Ela preparou todo o cenário da sua destruição, sem ele perceber. Olha a descrição dessa mulher. Preparou todo o cenário da destruição desse homem, sem ele perceber. Você não morreu na espada não, mas você vai morrer aqui na tenda. Opa, não, entra, vem cá. A descrição, me dá água, não vou te dar leite. Não, a taça é bonita, o ornamento é bom, deita aqui, já está preparado o seu cantinho. Talvez ela pegue até uma coberta, você conjectura, e tampa ele ali, né, para tapar a visão, e fala, agora eu vou te mostrar, miserável.
Como é que você mexe com Israel? Como é que você mexe com o exército do Todo-Poderoso? Você vai ver que ela teve essa discrição, sem ele perceber. O que está faltando em nós é discrição. As pessoas jamais não têm mais propósito, já não tem mais papo na língua, me perdoa falar isso. Provérbios capítulo 13, verso 3, a Bíblia diz: o que guarda a sua boca, conserva a sua alma, mas o que muito abre os teus lábios tem perturbação. Se Deus falou com você, fica quietinho, meu filho, aguarda o momento de Deus, aguarda a hora de Deus, não abra a tua boca, não saia contando, seja discreto. Se você está fazendo alguma coisa, seja para a glória de Deus, seja discreto. O nosso trabalho no Senhor não é em vão, Deus não fica devendo nada a ninguém. Não, porque você viu, eu estava lá fazendo isso. Não, porque você viu, eu preguei em tal lugar. Não, porque você viu, eu estou à frente disso. Não, porque eu tenho doutorado, eu tenho PhD, eu tenho que ter HD. O céu está querendo saber se você tem tudo isso. O que eu e você precisamos de ter é comunhão e intimidade com o Eterno. E quem tem comunhão e intimidade com o Eterno, ele age com discrição. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Quem está entendendo, diga aleluia. Você não precisa de falar quem você é. As pessoas estão te observando. As pessoas estão te observando. As pessoas estão te observando. Ela prepara tudo o cenário da destruição dele sem ele perceber. Provérbios capítulo 2, verso 11, a Bíblia diz assim: o bom senso te protegerá e o discernimento te guardará. Ela teve bom senso e discernimento, porque senão ela tinha morrido nas mãos dele ali. Provérbios capítulo 19, verso 2: não é bom agir sem pensar. Quem tem pressa erra o caminho. Eu imagino quando aquele homem está chegando na tenda dela, agora, o que eu vou fazer? Mas aí ela pensou direitinho, acolheu. Não despreza não, acolhe. Vai dando corda, amém? Vai dando corda, porque tem gente que pensa que a gente não sabe, que ele gosta de caluniar, que ele gosta de falar mal, que ele gosta de falar da igreja. Você acha que essas coisas não chegam aos nossos ouvidos, não? Mas nós vamos dar paz do Senhor, Deus te abençoe. Nós vamos dando corda, porque quem joga veneno, ele colhe do próprio veneno. A Bíblia diz, amém? Não estou querendo aqui exortar ninguém não, estou falando o que a Bíblia diz. E essa mulher foi desse jeito. Ela pensou. Outra coisa que a gente aprende: os irmãos estão entendendo, amém? Estou tentando falar bem tranquilo, bem baixinho, para todo mundo entender. Sem muito açoite, né? E se cessar os lenços. Verso 26 e 27 do capítulo 5. Vamos lá. Estendeu a mão para pegar a estaca, e com a mão direita pegou o martelo dos trabalhadores. Golpeou Císera, rachando-lhe a cabeça, furou e atravessou-lhe as têmporas. Fronte. Aos pés dela encurvou-se. Eu imagino que no momento ele tentou levantar, né? Mas caiu e ficou estirado. Aos pés dela encurvou-se, caiu. Onde se encurvou, ali caiu morto. Você vai ver aqui que Jael, ela foi um instrumento improvável. Deus usou alguém fora do povo de Israel, uma queneia, que fazia parte também, mas estava fora um pouco, para cumprir os seus propósitos. Uma improvável. Quando os de dentro não se disponibilizam, Deus traz os de fora. Está entendendo? Quando os de dentro não se disponibilizam, Baraque, você vai? Eu vou se a senhora for. Se a senhora não for, não vou.
Lembra? Beleza, eu vou, mas tem uma coisa, a honra dessa expedição não é sua, tá? É de uma mulher. Tá bom, ué. A honra dessa expedição não é sua, é de uma mulher. Quando os de dentro não se disponibiliza, Deus ele traz os de fora. Sabe por quê? Que o que se importa é o seu propósito se cumprir. Ao mesmo tempo, a gente pode ver a lealdade pessoal de Israel ao pacto abrâmico. Uai, pastor, o que é isso? Você vai ver que Deus ele tinha uma promessa com Israel. Deuteronômio capítulo 7. Olha só, a partir do versículo 6. Olha a promessa de Deus com Israel. Porque tu és um povo santo para o Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para que sejas o seu povo particular, dentre todos os que há sobre a terra. O Senhor não se agradou de vós, nem vos escolheu porque fosseis mais numerosos do que todos os outros povos, pois eram menos numerosos do que qualquer outro povo, mas o Senhor vos tirou com mão forte, vos resgatou da casa da escravidão, da mão do faraó, rei do Egito, porque vos amou e quis manter o juramento que havia feito aos seus pais, aos vossos pais. Saberás que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia por até 1000 gerações para com os que amam e obedecem aos seus mandamentos. Então você vai ver que Deus ele tinha uma aliança, ele tem uma aliança com Israel, ele tem um pacto com Israel. Quando a gente estiver estudando escatologia, você vai ver as promessas se cumprindo em Israel, lá em Apocalipse. Então, ao mesmo tempo, a gente vê a lealdade pessoal de Israel ao pacto abrâmico. Como assim? Olha só, Gênesis capítulo 15. Gênesis capítulo 15. A partir do verso 18, olha só. E naquele mesmo dia, o Senhor fez uma aliança com Abraão, dizendo: a tua descendência tenho dado a esta terra, desde o rio do Egito até o rio grande Eufrates, a terra do Queneu, está aqui, a terra do Queneu, do Quenezeu, do Cadimoneu, cada nome, né? Do Eteu, do Perizeu, dos Refaíns, do Amorreu, do Cananeu, do Gigazeu e do Jebuseu. Então você vai ver que o povo dessa mulher está aqui, diante desse pacto abrâmico, porque você vai ver toda a história de Israel, começando em Gênesis capítulo 12, o impulso maior através da vida de Abraão. Então, ao mesmo tempo, nós podemos ver a lealdade pessoal de Israel ao pacto abrâmico. Eu faço parte desse povo, eu faço parte dessa nação, eu faço parte desse povo que está sendo oprimido, e agora você vai ver a lealdade dela. Lealdade, irmãos, olha que bonito, amém? Agora, para a gente encerrar, verso de 28 a 30, Juízes 28 a 35, capítulo 5. A mãe de Císera olhava pela janela e atrás da grade exclamava: por que o seu carro tarda em vir? Por que demora o ruído dos seus carros? A mãe do comandante já foi destruída. As suas damas mais sábias respondiam, e ela pensava consigo mesma: certamente estão achando e repartindo os despojos, 1 ou 2 moças para cada homem, que é assim que eles faziam. Pegava as meninas, tadinha, e acabava com a vida delas. Olha só, despojo de roupas coloridas para Císera, que pegava o despojo, né, era as coisas do povo.
Despojos de roupas coloridas e bordadas para o meu pescoço. Por que ele tarda em vir, né? Olha só, meus irmãos, sabe o que a gente aprende? Não coloque as suas expectativas no governo do homem, porque ela estava com as suas expectativas no governo do homem, no governo do seu filho. Infelizmente nós vemos muitas pessoas iludidas, esperando no homem, no seu governo e nas suas promessas. Não, porque agora vai dar certo, fulano vai entrar, vai mudar. Para com isso, irmão, para com isso. Daqui a pouco começa, tapinha nas costas, vem tomar um café comigo. Quero esse café? Não, esse café tem açúcar, eu gosto de tomar café sem açúcar. Começa tudo novamente, e o povo fica iludido, com expectativa. Não, porque o fulano falou que vai me dar uma vaga em tal lugar, porque o fulano falou que vai me colocar em tal lugar, não, porque o fulano vai ganhar, vai fazer isso. O cara ganha em bolsa, coloca tudo que pode, mais um pouco, arruma saco, balaio, vasilha, arranca tudo que o povo tem e sai, você nunca mais vê. Mentira ou verdade? Maioria. Estuda aí essa área aí que você vai ver. E o povo aí fica na expectativa, e coloca adesivo, e vai para a igreja. Tem igrejas que abrem o altar, e nego vai lá e faz discurso. Louvado seja Deus que aqui não tem essas coisas. É Deus que levanta, é Deus que faz, é Deus que escolhe. Meus irmãos, cuidado com isso. Não coloque as suas expectativas no governo do homem. Não espera nada de ninguém, pouco de você e tudo de Deus. Não espera nada de ninguém, pouco de você e tudo de Deus. Jeremias 17, capítulo 17, versículo 5. Maldito o homem que confia em outro homem, e na força do seu próprio braço. Aí você vai ver que ela teve uma expectativa frustrada. Verso 28. A mãe de Cícera olhava pela janela e atrás da grade exclamava: por que o seu carro tarda em vir? Porque demora o ruído dos seus carros, né? 900 carros de ferro, que barulho que fazia. Eu não estou escutando nada. A mãe de Cícera, acostumada a ver o seu filho liderando a opressão dos cananeus sobre Israel, está à janela aguardando o retorno triunfante do filho. No entanto, essa expectativa é frustrada, pois dessa vez o seu filho não retornou. E ela lá confiando no governo do homem, mas o governo do homem falhou, porque o homem foi derrotado. O homem, ele é derrotado. O homem, ele é falível. Deus nunca vai ser derrotado. Deus é infalível, Ele nunca vai falir. Amém? Então coloque as suas expectativas no governo de Deus, do Senhor Deus. No princípio Deus criou os céus e terra. Coloque as suas esperanças no Criador, naquele que criou os céus, naquele que criou a terra, naquele que criou o homem, me criou, te criou, naquele que tem eu e você na palma das suas mãos. Salmos 33, verso 14. Da sua morada Ele observa todos os moradores da terra. Aonde você tem colocado a sua expectativa? Agora você vai ver mais feio ainda, uma figura patética de esperança, onde não há esperança alguma. Verso 29. As suas damas mais sábias respondiam, e ela pensava consigo mesma: olha só, certamente estão achando e repartindo os despojos, porque eles chegavam no lugar, na cidade, né, e matavam o povo, ia lá e arrancava tudo que o povo tinha, os despojos. Certamente eles estão achando e repartindo os despojos, uma ou duas moças para cada homem. Pegava as moças virgens, elas eram molestadas cruelmente, assassinadas. Olha só, despojos de roupas coloridas para Císera, despojos de roupas coloridas e bordadas para o meu pescoço. Olha só,
uma figura patética de esperança onde não há esperança alguma. Quantas pessoas olham pelas janelas das suposições falsas e esperam algo que jamais acontecerá. Tem gente que fica desse jeito, esperando algo que jamais vai acontecer. É tempo de abrir os olhos, amém? É tempo de abrir os olhos. A nossa esperança está no nosso Salvador, a nossa esperança está no Redentor. Em 1 Coríntios capítulo 15, verso 52, quando a Bíblia diz: no momento e no abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. Aqueles que morreram com Cristo ressuscitarão primeiro, e os que estiverem vivos serão transformados ao encontro do Senhor nos ares. Amém? Aí está a nossa esperança, em que? Na volta de Cristo, na volta de Jesus. O momento, o casamento do noivo com a noiva, que é a sua igreja, e aí nós vamos viver eternamente com o Senhor. Aí está a nossa esperança, irmãos. Aí está a nossa esperança. Aonde estão as suas expectativas? No governo do homem, no governo de Deus? Salmo 62, versículo 5, a Bíblia diz: descansa somente em Deus, ó minha alma, dele vem a minha esperança. Salmos 39, verso 7, agora, ó Senhor, que hei de esperar? Minha esperança está em Ti. Lamentações capítulo 3, a partir do verso 25, bom é o Senhor para os que esperam por Ele, para a alma do que o busca, bom é aguardar tranquilamente pela salvação do Senhor. Verso 31, e a gente encerra. Ó Senhor, morram assim todos os teus inimigos, entretanto, os que te amam sejam como o sol, quando se levanta na sua força. E a terra teve sossego durante 40 anos. Ou nós amamos a Cristo e andamos na luz, ou somos os seus inimigos e andamos nas trevas. Amém? Vamos orar? Fica de pé. Vamos adorar? Cadê o Wesley? Adorar o Senhor rapidinho, meu filho. Coloque a sua confiança no governo de Deus. Espere no governo de Deus. E a Bíblia diz que teve 40 anos de paz. Quando a gente coloca a nossa confiança no governo de Deus, Deus traz paz em meio à tormenta. Amém? Quando nós colocamos a nossa confiança no governo de Deus, Deus ele traz paz em meio à tormenta. É Ele que faz cessar as guerras. É Ele que vai trazer a provisão que você necessita. É Ele que traz a cura que você precisa. Seja física, emocional, espiritual. Coloque a sua vida, a sua confiança no governo de Deus. Adore ao Senhor. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar e o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio.
Pai de misericórdia, nessa noite nós queremos te adorar mais uma vez. Nós te louvamos porque a nossa confiança está no governo do Senhor. É o Senhor é quem governa toda a terra. É o Senhor é quem governa a nossa vida. Continua nos dando a direção certa, nos colocando no caminho certo, porque nós queremos morar com o Senhor. Aguardamos com grande esperança e expectativa esse dia, aonde o Senhor vai vir para buscar a tua igreja, o teu povo lavado e remido no teu sangue. Senhor, enquanto isso a luta aqui na terra continua, são batalhas e batalhas e batalhas, mas o Senhor é aquele que peleja por nós. Continua visitando os teus filhos aqui nessa noite, trazendo renovo sobre os teus filhos. Traga renovo físico, toca, Senhor, na carne, toca nos ossos, toca na saúde, traga cura, traga saúde emocional, que a depressão caia por terra, que a opressão chegue ao fim, e que haja paz, que haja alegria, que haja regozijo na alma dos meus irmãos. Traga renovo espiritual, vivifica, Senhor, aqueles que precisam aqui nesta noite. Obrigado por esta noite, por esse momento, Senhor. Assim nós oramos, no maravilhoso nome de Jesus. E a igreja de Deus diga amém. Aplauda o Senhor Jesus bem forte.